Ok, então pessoal, estamos aqui na casa do André e da Letícia para continuarmos nessa jornada do caminho do Senhor, no caminho e na coinonia. Oi, Glenn. Oi, tudo bom? Tudo bom, bem-vindo. Eu já conheço ele de câmera. Você na coinonia. Ele faz careta pra câmera. Ele faz careta. Depois de muitos anos. Finalmente. Oh, rapaz, que bom te conhecer. A gente já se conhecia, que você foi na igreja. Pois é, mas Passou tempo. esse é o Glenn, Francisco de Sapatinho. Você daqui, gente. Obrigada. Mas eu vejo vocês, eu vejo a coinonia. Então eu, quer dizer, vocês não me veem há muito tempo, mas eu te vejo. Né? Que bom, aí. Bom, Olha, uma muito benção bom a vocês gente terem. se rever, vocês terem. Acabamos o live stream para gravar. Live stream. É um programa Olha, ela de depois deixo semana, gravado eu vou na rever. internet. Record Mas to lá, o internet. sol tá demais, né? Nevou. Levou lá em É um Santa programa Catarina. excelente esse live stream. Na grande Florianópolis, né? Levou, né? Por isso que a Lasquinha tá sentindo fresquinho, tá com calor. Eu aqui tô. O pessoal do Rio já tá Depois bem pra frio. gente tá frio, né? Nós viemos de lá todos cheios de blusa, Nossa, aí que chegamos bom. em Campinas, tivemos que trocar, que já estava mais quente. É. Mas lá teve neve. Neve? Neve mesmo. É, Foi o inverno mais frio dos últimos 50 anos. Foi 29 anos. Em São Paulo foi dos últimos 52. São Paulo. É. Sei que lá nós, de repente, tinha aquelas montanhas lá, todas com neve. Pensando naqueles Alpes, né? Aqueles Alpes. Agora a gente espera o verão. Vamos ver. Ai, meu Deus, que eu prefiro frio. É, eu gosto mais Eu não também. gosto do calor. Ainda O mais inverno daqui é uma delícia, né? Porque É é friozinho. É uma delícia. Eu gosto muito. Agora, estou preparando para o verão. Como é que vai ser Acho o calor esse ano? Ai, sei lá. 42, 44, E a sensação térmica de 50. 50, é um absurdo, Isso né? aqui é o pior, né? Ai, que bom, tô com saudade de você, né, Letícia? Eu falei, então vamos na sua casa, porque nunca você vai lá. A gente estava orando há muitas coinonias para dar certo essa aqui, né? Pois é, né? Aí no Porque fim. quando ele vai na tua casa, ele já fica desde que ele chega, ou ele vai de manhã com o André. Eu vou de manhã com o Ele André. fica o dia todo. A Pois gente é, vai lá, coitado. depois nós vamos lá. Aí não dá pra gente. Aí ela não vai, ela sempre fica. Eu falei, então vamos marcar a tua casa. Foi, Pra ela foi, poder vir, né? É Pra verdade, poder. tá cheio. A distância é a mesma. Eles podem, mas eu posso vir aqui, né? Enfrentando todo o processo de caminhada no Rio, é uma peregrinação, É, o trânsito é... peregrino, caminho aí de Compostela. Falar nisso, teve um É, e falando em acidente Compostela, lá, né? você viu? Foi Aquele trem descarrilou, Tem né? coisa triste, foi né? terrível, O foi cara terrível. devia fazer a curva A 80, ele fez a O trem. 180. Na Espanha, o trem que deu aí, Ele disse que ele estava distraído. caminho de Não sabia Compostela. direito. É muito. Ah, eu fiquei até impressionado de saber que o trem lá tá tão manual assim, né? Então, Porque pra mim o trem bala ele é um pouco mais automatizado. Automatizado, Né? Com sensores do céu, tá chegando numa curva, é, freio automático. Não, vai Ele no carro. tem isso O aí. metrô é assim, né? Ele Metrô tem. Aquele trem estava com isso, só que eles estão investigando por que não funcionou. Era para ter funcionado, eles falaram. Essa parte automática de frear. Isso que acontece, Trem. né? Os Não trens. era automático. Eles negam. Nossa, fiquei impressionado. No curva? Yeah. Ela foi no telefone. Conversando com os amigos lá. Você vê, são coisas que não. Agora, são fatalidades. Tentou Tem frear coisas na que não curva. pode errar. Não pode errar.
Você não pode. Você matou 80, né? 80 pessoas morreram. Ou teve um vagão que foi parar lá em cima, um dos E é uma vagões. morte muito sangrenta, né? Porque Oh, é yeah. tudo Você fica preso, né? né? Fica preso. Fica preso, olha que... Se a pessoa ainda morre de uma vez, né? Não, eu Não penso sente, é, né? um Ela acidente fica de presa avião. lá, né? Acidente de avião, acho que a pessoa não sente, porque Pelo menos Dizem que você desmaia, né? Na queda, Agora, só na queda você já desmaia. Você apaga, você cai muito rápido, dá você aquela... desmaia. mas Mas... o do trem é pavor. O trem é Aí depois só no céu para contar. Se é que você vai lembrar, né? Ele vai pro céu. E se é que vai pro céu. Também tem essa. Lembrar vai, né? E é que Pra algum lugar vai, né? no lugar vai, né? Interessante o processo de lembrança, né? Eu não sei se você vai lembrar disso porque eu morri, né? Tem uma Porque senão você não referência. vai lembrar disso, não vai falar que você não vai ter dor, né? Nem nada. Não vai ter. Mas como talvez vai ter muito mais isso. Como Jesus disse uma parábola uma vez de uma pessoa que morreu e ele dizia assim: eu tenho lá na terra parentes que eles não queriam nada que eles viessem para cá. Então, alguns tipos de parábolas elas têm muita dificuldade mesmo nelas. Eu fico pensando, Mas a lembrança também- pode trazer dor, né? Agora, Eu não sei se Arrependimento, quando morre, pesar, se fica só descansando, não, isso não esperando a ressurreição, ou se já vai. vai para algum lugar. Vai. Isso vai. Isso vai. 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 Isso a gente tem nítida, assim, dentro da Escritura, quando você vê o Elias e o Moisés no Monte da Transfiguração, eles estão Eles não morreram. conscientes, Mas né? Elias não morreu. Foi arrebatado, mas assim, O Moisés morreu, né? Então, e apareceu. e apareceu lá. Então eles estão, e mesmo nas revelações de Apocalipse, né, quando as pessoas estão junto com Deus em um lugar que ele chama de perto do trono de Deus, perto do lugar onde Deus está. Então as pessoas estão até perguntando para Deus: por que não acaba logo tudo isso? Né? Por que isso tudo não tem um fim logo? Ah, sim. Aqueles Isso que lá, estão debaixo. Aí ele diz: bem, tem que ter um tempo, né? Mas todo mundo está consciente da dor que está sendo passada lá na Terra, das aflições, das dificuldades. Só que existe algo que a gente não tem como aferir, que é esse processo de capacitação de Deus sobre as pessoas que estão lá, mesmo lembrando, não tendo a ser esmagado pela dor de algo. Então, é um processo, vamos dizer assim, semelhante a um filho que tem uma casa ou um lugar muito simples, mas ele é amado pela mãe, amado pelo pai, e consegue a vida dele. Ele não está carregando a dor daquelas situações, ele está conseguindo passar aquelas situações com alegria, com felicidade, com paz, com equilíbrio. No entanto, tem pessoas que têm muito dinheiro, muita coisa, e as pessoas da casa é uma briga, uma confusão, e mesmo num ambiente muito bom, em termos físicos, ele não tem paz alguma dentro dele. Então, há um elemento de refrigério na presença de Deus que não anula você, mas te torna capaz, por essa grandeza, de você estar lembrando ou passando qualquer uma situação de uma maneira que aquilo é possível. Então, e você vê na Escritura vários desses exemplos, né, claro, aí do ponto de vista humano, como falta o conhecimento da grande capacidade de Deus, de refrigério, e isso que hoje eu luto muito, porque a falta do conhecer Deus é que tem movido muitas teologias humanistas, que tem que criar certos tipos de subterfúgios ou artifícios humanos para que a pessoa entenda de algum jeito como que seria esses ambientes celestiais. Não dá. Pela raciocínio humano, pela maneira humana de compor a vida. Então,
Mesmo aqui, as pessoas poderiam ter uma ideia de que é possível superações quando se tem um lar bendito, correto, né? Adequado. Se tem uma família que tem uma estrutura que caminha nas estruturas corretas de existência, como Deus está querendo que a gente construa. Então tu vai conseguir ter uma série de superações, e não só superações, tu vai também poder continuar e construir um tipo de vida em que os teus dons e talentos eles vão existir, né, de uma maneira boa, e você vai poder desenvolver a tua capacidade de vida de uma maneira correta, né? Então, não somente não ter a dor de algumas coisas, mas você vai poder viver de uma maneira adequada à tua vida, né? Então, isso começa aqui. Quando partimos daqui, haja o que houver, o que tenha acontecido, a gente tem essa passagem para o ambiente celestial, mas tu vai ter a sua integralidade respeitada. Tanto é a integralidade da gente respeitada, que até o nosso corpo ele vai ser transformado para viver lá, né? Ele não tem nada nosso que vai ficar aqui, nada. Por enquanto, ficou esse interlúdio entre a morte de uma pessoa e a vinda de Jesus, que é o que vai fazer esse acerto esse acerto final entre todas as características humanas, o corpo que a gente tem, a alma, espírito, ser profundo, tudo isso é integrado, né? Mas ele é capaz também de nos segurar, nos sustentar, nos dar dignidade no ser, partindo daqui, estando lá no céu, na eternidade, integralmente também. Não precisa anular nada para que a gente tenha alegria lá. Deus não, como muita gente não faz assim, interrompe o ambiente. Não interrompe nada. Continua. Numa outra dimensão, mas íntegros. Só que a capacidade de Deus em refrigério é como diz o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Isso é sempre, mas não, claro, você na eternidade você já passou isso, mas mesmo que você tenha tido todo tipo de lembranças e experiências amargas, o que é do Senhor é o refrigério para ti. Ele é suficiente para ti, muito mais do que a quantidade de desgraça que você possa ter tido de experiência. Pois muito mais. Agora sim, a família, né? Porque o que o senhor falou, que é o conhecimento de Deus, né? Porque existem famílias bem estruturadas, que se amam, mas que Deus está alijado. Sim, claro, tem. E famílias em que eles, inclusive, entram num desespero quando um parte. Porque, né? Porque eles não têm o conhecimento de Deus. Então, aquela família faz uma coisa idólatra, né? Porque eles é o que tem aquilo, né? É aquilo. Né? Então, uma paixão de mãe por filho, por mãe, e fica aquela coisa, um feudozinho. Eu conheci famílias. Não, assim, tem muita gente. Que a família é tudo. Mas verdade. Não entendo, porque a família é tudo uma bênção quando o Senhor Então, essa coisa dela, aí né? que a irmã está falando é que a gente tem duas maneiras de viver, né? Ou você vive de acordo com aquela narrativa da verdade de Deus, né? Como é que Deus narra as coisas, né? Ou você vive de acordo com o que nós mesmos podemos achar, a gente mesmo vai construir a coisa, né? Então, se não tiver, por isso que desde o início da história humana, Deus está dizendo bem, de maneira clara, vocês vão prosseguir
vocês têm muita coisa para vocês poderem exercer a humanidade de vocês plena. O ser humano tem atributos, nós temos atributos que realmente são para ser usados. Mas eles serão usados na sua plenitude, os atributos que Deus nos deu, se Ele, de fato, estiver nesse processo também íntegro. Né? Esse processo não pode ser o autor esquecido. Não pode. Né? Então, é claro que isso não tinha problema nenhum para o primeiro casal, para a humanidade inicial, né? Até o momento em que eles foram, vamos dizer, houve um processo ali de sedução, né, do diabo realmente sobre eles, naquela tentativa de eliminar aquela comunhão entre o ser humano e Deus, entre aquele jeito amoroso de Deus de tratar eles lidarem com Deus. Aquela coisa toda gerou um ódio mortal no Lúcifer, que agora já era um diabo, né? A gente chama isso de demonização do Lúcifer, né? Então o Lúcifer, ele foi ficando pior cada dia. Como ele está ficando pior cada dia, como fica pior cada dia quem anda no mal. Né? Como disse um amigo meu, ele começou como querubim da guarda de Deus, depois se tornou um observador da natureza, depois se tornou aquele que fica espiando por trás das árvores, depois se tornou um sapo, depois se tornou uma cobra. E ficou lá rastejando, comendo pó. Então, o ser humano, a ideia, a coisa toda que desmantelou a estrutura da beleza do Lúcifer é a mesma que conduz o ser humano também. Ele teve uma glória inicial, que ele poderia desenvolver tanta coisa dentro daquilo, né? Mas ele, seduzido por ele mesmo, né? ele sai desse eixo de funcionamento. Aí ele vai lá e diz, bom, o Lúcifer, agora eu estou assim. É claro que no começo ele tinha uma espécie de, vamos dizer assim, resto de certa beleza, restos de beleza que ainda ficaram nele ali. Hoje a gente não pode imaginar a degeneração que existe nesse ser maligno. Né? É como uma pessoa que tem uma beleza inicial, quando tem saúde, quando ele tem integração na casa, na família, ele começa a entrar no mundo de devastação, assim, de droga, de bebida, diversas coisas assim. E daqui 1 ano, 2, tu vai encontrar com essa pessoa, ele está bastante arrasado. É quase, isso é assim, matemática, né? É quase uma lógica, né? O inverso também é correto. Igual o filho pródigo, a decadência e a volta. Né? Então, assim, tu pega o início da humanidade, o ser humano perdendo essa visão de conexão com Deus, né? Conexão com o eterno Deus. Ele perde essa visão de conexão como algo vital. É a mesma coisa, por exemplo, uma tecnologia precisa de um usuário. Né? Um carro precisa de um motorista. A Bíblia fala isso. O boi conhece o seu dono. Mas o ser humano não quer nada com Deus. Ele precisa de Deus. O homem, a mulher, nós precisamos de Deus. Isso é algo vital, não é algo religioso. Não é religião. É claro que essa demonização humana, também essa demonização humana, levou o ser humano a imaginar Deus como religião. Para que ele pudesse, o mais beato do ser humano fosse no máximo religioso e no mínimo ateu. Né? Ou ele vai ser um religioso ou ele vai ser um ateu. Quer dizer, ele joga por aí, mas ele não consegue imaginar mais, pela demonização já de tantos séculos, de tanta devastação, que Deus tenha alguma relevância e nem imagina que talvez exista. Então fica por conta da imaginação devastada. Né? A imaginação devastada cria um padrão. Esse é o padrão. Aí ele diz assim,
esse é o padrão. Isso aqui não há mesmo. Por que você acha que não há? Não, porque eu medi por aqui. Essa é a base tua, que tu mediste a vida e tudo. Né? Então, é um dos prejuízos que não tem como voltar. É só Deus mesmo que toma atitude. O próprio Criador, ele toma atitude e fala a nós, né? Fala a cada um de nós nesse reencontro com o Criador. Né? E, é claro, a gente nota assim a capacidade humana de desenvolver raciocínios, ela vai gerando todo tipo de raciocínios possíveis para explicar tudo. Né? E tentar resolver o próprio problema humano. E isso está gerando, até a gente estava comentando domingo, isso está gerando uma sociedade, nesse nosso século 20, 21, única, que nunca na história humana houve uma sociedade como nós estamos emergindo nela. Nunca antes. É uma sociedade chamada de global. É uma sociedade global. Ela nunca foi assim, nunca. Por mais impérios que tenham dominado e tal, mas nunca foi como agora é. E esse tipo de sociedade global, ela está gerando um comportamento globalizado também, na intenção de conseguir resolver os problemas humanos. Eu estava estudando um dos maiores sociólogos hoje em dia, em inglês. Eu até anotei o nome dele aqui, que já tenho falado. É o Anthony Giddens, é um sociólogo inglês. E ele é um dos mais proeminentes estudiosos da humanidade, como humanidade, e ele está afirmando uma coisa muito interessante. Ele diz que a humanidade tomou sobre si a responsabilidade de resolver a si mesma, como esse grande mundo de um só. Então é uma grande torre de Babel. Né? A gente conseguiu construir um universo global em que agora nós vamos conseguir lidar com os nossos problemas de forma real e vamos conseguir chegar lá. Então gerou um comportamento, tão único, tão da humanidade avançar para tentar resolver os seus problemas, que ele encontrou só um paralelo. Esse Giddens, ele encontrou um paralelo na palavra... cadê a palavra aqui? Juggernaut. Juggernaut? Juggernaut. Juggernaut, conhece a palavra Juggernaut? Juggernaut é a palavra inglesa para jamanta. Jamanta, caminhão imenso, caminhão grande. Juggernaut. Juggernaut. Juggernaut, um grande caminhão, né? Então ele diz assim, essa palavra tem uma origem na palavra hindu. Hindu. A palavra hindu, de onde ela vem, é a palavra Jagannath. Jagannath dá origem Juggernaut. Juggernaut significa um caminhão, mas Jagannath é um veículo que tem na Índia imenso, em que eles põem um Deus lá em cima e eles saem uma vez por ano rodando aquilo na cidade. Tem aqui o nome da cidade, ele vai indo assim, e quando aquela grande coisa vai rodando, os fiéis, eles vão lá e se atiram na frente da roda para morrer esmagado. Porque para eles é uma glória morrer esmagado dentro das rodas da Jagannath. Né? Então é um negócio impressionante. Então o Giddens, esse sociólogo... O Islã também é assim, né? Os fiéis morrem. Hein? É uma glória. O Islã. Agora, não é só a área religiosa. O Giddens está fazendo essa comparação com a sociedade humana. Ele está dizendo que o ser humano está se tornando uma grande Jagannath, um Juggernaut descontrolado. Porque está levando as populações a entrar num tipo de caminho em que ele está devastando as pessoas ao longo desse caminho. A pessoa que está confiando nesse sistema mundial,
por si mesmo, está sendo esmagado por ele. Até o Greg estava contando ontem uma receita da falência. A gente estava comentando, né? Da receita de uma empresa, né, Greg? Na verdade, é que a gente acaba percebendo de ter passado por algumas empresas, né? Que o pessoal começa pequeno, né, com muita qualidade, e sempre trabalhando sério e tal. E em um determinado ponto, essa empresa ela consegue muitos recursos bons, recursos humanos, né? Recursos humanos. E por isso ela começa a ter muito mais projetos de trabalho e tal. Então, de uma hora para outra, o faturamento dessa empresa vai lá em cima. Só que as pessoas que gerenciam essa empresa, elas acabam tratando assim, as pessoas que estão ali trabalhando como assim, recursos sem nenhum tipo de respeito, né? Vai quase que um escravo, né? O pessoal chega num ponto que não aguenta mais, né, essa pressão toda e sai. Né? Então, o pessoal, isso já veio acontecer 2 vezes já, né? A empresa está lá, tranquilinha, cresce muito, fatura muito, não tem nenhum tipo de respeito pelas pessoas, todo mundo sai, quebra. A outra pequena, todo mundo foi para outra empresa, né? Aí vai, mesma coisa se repete, fatura muito, todo mundo sai, quebra. É a receita da falência, né? Porque o pessoal não consegue ter um controle de respeitar as pessoas que estão trabalhando como um ser humano de fato, que é, né? Hoje eu estava lendo, que falava o homem constrói, acho que os gêneros também, ou o homem constrói torres e grandes cidades. Constrói a torre, que a torre ele vai ser poderoso. Sim. A torre. Né? A torre de Babel. Ele quer cidades também. Eu vou. E aí constrói a cidade. E a cidade, ele. É isso aí. Ele domina. Sim, ele domina. E aí é dominado. É massacrado. Ele provê, é o autoprovedor, alisa Deus. Não, então eles constroem torres e depois grandes constroem cidade. Mura e Deus não precisa. Nós somos suficientes. Nós não precisamos de Deus. Esse tipo aí. São essas cidades. Hoje virou. O mundo fez isso. Então o mundo está dentro dessa visão. Todo mundo hoje sabe que tem que respeitar qualquer país hoje. Se você tem uma queda imensa num determinado país, vai afetar todo mundo. É um negócio. Essa globalização é essa formação desse imenso juggernaut. E aqui fica todo mundo dormindo. Ele mostrou a foto do Jaganá. Pode mostrar de novo? Jaganá? Do Jaganá. Aquele negócio lá. Olha. Esse é o grande caminhão lá da. Olha, é grande mesmo. É incrível. E as pessoas jogam assim lá na frente, Que coisa, né? se sacrificam, como o André disse, as pessoas se entregam. 2007. Recente. Esse Anthony Giddens, ele trabalha bem voltado para essa visão aí, que ele vê o sacrifício das pessoas. Maior a tela. Lá em cima. Que cor? Aqui é cores. Festival. Deixa eu me colocar aqui na frente do. Aqui. Tem aqui as coisas. Vamos colocar. Olha, turma. Olha, pessoal, o Glenn trouxe pra gente ver aqui. Opa, um Jaganá. Dá pra ver mais ou menos, mas depois a gente pega por e-mail e ele passa pra gente. Dá pra ter uma ideia. Ok, obrigado. Ele não transmite isso na internet. Ele tá fazendo broadcast. não estou fazendo, mas ele está tá só gravando o né? local, né? Está gravando. Olha, irmãos, a gente deve estar pensando, nós como povo do Senhor, gente como pessoas que estamos sendo
chamados, né? Deus, ele tem buscado o ser humano para que ele não caia nesse tipo de armadilha aí. Esse chamado a gente tem visto que começou lá em Gênesis 3:9, quando Deus fala assim: onde estás? Né? Primeira chamada para o ser humano sair fora das rodas desse massacre está em Gênesis 3:9. Deus está dizendo assim: olha, isso, não fiquem aí, né? Saiam dessa, venham de volta para cá. Há uma provisão de Deus para que a gente não entre nesse jogo meio maluco, e maluco mesmo, né, da humanidade. Só que a humanidade, claro, como humanidade em si, ela não está dando ouvidos, ela gerou esse mundo jaganá, assim, né? Mas dentro da palavra de Deus, a gente tem uma mensagem da palavra. Deus está falando conosco, nós, povo de Deus, assim, em que Ele chama a gente a ouvir o que Ele tem, a provisão que Deus tem para a gente, na nossa continuidade, a gente saber lidar com a nossa vida de uma maneira tal que a gente não vai fazer parte de qualquer tipo de movimento a parte de Deus, aquilo que não é, ou qualquer movimento que não é legítimo, que não é correto, seja religioso, seja político, filosófico, qualquer coisa que não é para nós, não é vocação humana ficar esmagado. Não é mesmo. Não é? Por que tu vai querer ficar esmagado debaixo de alguma coisa, de algum poder? Não é para ser assim. Né? Então Deus está chamando a gente, e eu queria falar aqui também sobre duas palavras que a gente vê na Bíblia, que dão para nós referência de cuidado que a gente precisa ter conosco, nesse processo de estar caminhando de uma maneira livre. Né? Então são duas palavras que dão para nós uma base de pensar, que é o Shabá em hebraico, e o Maná também em hebraico. Né? São essas duas palavras que dão para nós uma ideia de provisão na caminhada, na jornada, no dia a dia da nossa vida. Né? Nossa vida acontece dentro do tempo, nós vamos estar dentro do tempo, e como é que a gente vai viver isso? Então, no livro de Gênesis, vamos dar uma olhada aqui em Gênesis, no capítulo 2, Gênesis 2, tem uma palavra sobre o Shabá, né? Gênesis 2. Para a gente pensar em nós, nesse processo de viver, no processo de existir. Deus tem um Shabá para nós. Né? Shabá está aqui em Gênesis 2. Vamos ver aqui. No 1 a 3. 1 a 3, né? Assim, tudo foi terminado, todas as coisas foram terminadas, e Deus, tendo terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Né? Aqui aparece a palavra Shabá. Shabá. Essa palavra é extremamente importante, porque ela significa assim, não significa sábado. Sábado não, ela não significa sábado. Isso foi uma aberração da tradução da coisa. Né? Ela significa descanso. Significa ser, olha só, olha uma das traduções de Shabá. Ser colocado de lado. Você se colocar de lado. Entende? Você está sendo à parte. Ficar aqui do lado. Isto é o momento que Deus está dizendo assim, nós seres humanos precisamos entender
que nós temos que ter momentos em que nós vamos nos colocar do lado de todo o trabalho. Nós vamos ter que saber sair, nos deslocar de tudo aquilo que está sendo feito dentro do próprio dom que você tem, dos talentos que você tem, das capacidades, você está exercendo tudo aquilo. Você está construindo a tua vida. Mas nós temos que tomar cuidado para não cair na armadilha do jaganá. Isto é, eu não vou parar nunca. E eu vou direto fazendo o que eu tenho que fazer, que eu não posso parar, e tenho que ganhar, e tenho que fazer, e tenho que conseguir, tenho que ter dinheiro, tenho que isso, tenho que aquilo. Né? Uma vez, Jesus disse assim para uma pessoa, em Lucas, né? Lá no livro de Lucas, vamos ver lá um texto bem de apoio, né? Apoio, Lucas 12. Lucas capítulo 12. Tem uma palavra conhecida, Lucas 12. Mas é bem importante no Shabá. Nessa ideia do Shabá. Esse homem aqui, Jesus estava tentando falar para ele exatamente disso na vida dele. Que toda a vida dele, ele só trabalhou o tempo todo. É isso que Jesus está chamando a atenção, o tempo todo. Então, Lucas 12, todo mundo vai lembrar no versículo 20 por aí, tem aquela palavra, e exatamente está dentro da ideia da avareza, né? A avareza, uma pessoa que se deixa conduzir exatamente por esse movimento de ideia de que ele tem que ter mais. Precisa de 2 horas, de 3 horas, de 5 horas, de 20 horas, de 30 horas, de 40 horas. Vai embora, não para. Então, Jesus está dizendo aqui para ele assim, louco, você foi louco, a tua vida foi totalmente insana, porque essa noite a tua alma vai ser tirada, você vai ser levado daqui. E o que tens preparado, para quem será? Quer dizer, tudo que você fez foi só para você. A tua vida foi só girando em torno de você, você querendo. Nunca você teve um tempo. Você foi engolido pelo jaganá. Você foi massacrado. Você ficou louco, você se entregou de uma tal maneira que não houve tempo para ninguém, para tua esposa, para o teu marido, para o teu filho, né, para a tua vida, em que você pudesse contemplar coisas que o ser humano precisa contemplar. Coisas grandiosas que estão sendo tiradas de nós, que a gente já não vê mais. Né? Vias obstruídas do ser humano que ele já não consegue ver mais. Né? Então, tem que passar um catéter chamado Espírito Santo, Palavra de Deus, milagre de Deus dentro de nós, essas coisas que chamam a atenção para desentupir coisas que já estão entupidas e vai te conduzir até a morte. Quer dizer, até o último dia da tua vida, tu vai ser sacrificado nesse rodemoinho, nessa roda de produção, de conquista, que não é. Quer dizer, toda a vida que deveria incluir um momento à parte, ao longo de algum período, a gente não pode. Deus está dizendo a vocês, o Shabá foi feito por causa do homem, disse Jesus em Mateus. Mateus disse assim, vocês perderam a noção. Eu até nem precisa muito entrar na heresia dos judeus. Os judeus fizeram aquela heresia do Shabat, transformaram em dia. Né? Eles transformaram esse momento que nós temos que fazer por nós, em sair de fora de tudo, em que o tempo que nós estamos vivendo, até uma vez um pessoal disse assim, quanto nós podemos comprar de tempo num supermercado? Não podemos comprar tempo. Né? Quanto nós podemos guardar de tempo? Não dá para fazer poupança de tempo. Né? O tempo a gente não consegue segurar, a gente não consegue guardar, a gente não consegue comprar. O tempo é um fenômeno tão impressionante que tem gente que diz que o tempo é dinheiro. Mas o tempo não é dinheiro. O tempo é dádiva. O tempo é dádiva. Ele é dádiva desde que a gente saiba lidar direito dentro dele.
em que a gente vai dizer assim: eu entendo o Shabá, Senhor. O Shabá foi feito por minha causa. E eu preciso me envolver no teu Shabá, nesse Shabá. Eu preciso me envolver nisso que tu fizeste para mim. Para mim. Pessoa. Eu sou pessoa. E o cara não faz. E ele é tomado por esse Jaganá. Ele é levado. Daqui a pouco chegou no último dia da vida dele, ele nunca parou. Ele nunca desfrutou. É a mesma coisa que o sono. Né? O sono é importantíssimo. Se tu não dormir, tu morre em uma semana. Né? Então o Shabá, ele é algo para a saúde do ser humano. Para a estrutura da nossa vida. Não é para transformar num dia de sábado. Não é isso. É cada um precisando lidar com a gerência da sua vida, em que ele vai falar assim: espera um pouco. Agora eu vou fazer o meu Shabá. Agora, e esse Shabá? O que é isso? E na profundidade, a partir desse entendimento, então você fala assim: mas peraí, ele começa com quem? Com o quê? O que é isso? Tá dentro do tempo, tem a ver com o tempo, tem a ver, mas é mais que o tempo. Tem a ver com a palavra descanso que tu precisa. Quem não precisa de descanso? Chega uma hora que a gente não aguenta mais, até no físico. E a nossa estrutura? Nós não somos só corpo. Há um complexo tão grande em nós que a gente lida com amor, a gente lida com carinho, a gente lida com amar e ser amado, né? Vontades. A gente lida com tantas decisões o tempo todo. Isso tudo precisa de ter uma pessoa que esteja em completa saúde para poder fazer a coisa certa, né? Então, em um versículo em Mateus, né, Jesus usa essa mesma palavra, Shabá, só que no grego, né, em Mateus 11. Né, Mateus 11. Todo mundo vai lá. Esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Né? Mateus 11. Vamos ver aqui. Mateus 11, 28, 29 e 30. Deus está tentando colocar na nossa ótica, acertar o foco nosso, né? A partir dessas palavras, para que tu veja o elemento chave do Shabá, né? Que é Ele. Ele está dizendo assim, Jesus disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E olha só o Shabá aqui. E achareis descanso para vossas almas. Então há uma provisão de Shabá íntegro em Cristo para a gente. Mas é preciso ter essa ideia da conexão. Vinde a mim. Não, tem nada a ver com o sétimo dia, com religião, com nada. Tem a ver com Cristo. Não. As heresias são imensas. O povo hebreu fez aquela heresia. Até os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são 10 palavras. Né? Então, exatamente. A lei, quando Moisés trabalhou a questão da lei, Deus está dando a ele ali, a lei, ela é tão santa, tão perfeita, tão boa, que ela tem que testemunhar da graça. A lei testemunha da graça. Como que ela não vai testemunhar da graça? O testemunho que a lei dá da graça é que o Shabá é de Deus. Então ele diz assim: lembra-te. Olha só, a palavra lembrar aparece lá. Lembra-te. Gente, aí tem uma coisa extremamente importante que nós não podemos deixar escapar. Toca ali, por favor. Dentro da nossa vida, gente, há um elemento que causa a conexão com as palavras de Deus. Qual é o elemento que há em nós, que Deus deu a nós, que é usado pelo próprio Deus para que a gente se conecte às coisas deles em princípio, em base. É o lembrar. O lembrar. Gente, o lembrar, nós temos memória. A memória é um dos dons maiores de Deus para nós.
com a memória a gente viaja no tempo, é a máquina do tempo. Nós temos uma máquina do tempo dentro de nós, chamada memória. Tem gente que fica querendo voltar no tempo pela velocidade. Não, é pela memória. É que o pessoal não sabe ainda a grandeza que é a memória, e o quanto ela faz a gente voltar no passado ou ir para o futuro. A pessoa não sabe. No dia que eles começarem a souber, eles vão levar isso mais a sério. Mas tanto é que você pode ouvir uma música de 50 anos atrás e chorar. Eu já vi gente de 80 anos chorar com uma música que ele ouvia quando a mãe dele cantava para ele dormir. Entendeu? Ele chora como se estivesse sendo um bebê ainda, um menininho. E ele lembra, e aquilo é forte, e aquilo vem à tona com mais força ainda. E ele tem a potência dos anos todos para pesar aquilo tudo. A memória é uma dádiva de Deus para a gente se conectar com fenômenos importantíssimos da nossa vida, da nossa existência. Né? Infelizmente ela está maltratada. A gente pode avançar com a memória lá para a eternidade futura. Olha, o Salomão falou isso. É o Olã dentro de nós. Nós temos uma capacidade de voltar no tempo até a cruz de Cristo. Até o momento da crucificação e receber os elementos integrais daquele momento lá na cruz. Aquele momento eterno da crucificação de Jesus é acessado por nós no campo da memória que o Espírito de Deus toca e leva a gente a viver aquilo integral. Entende? Isso é grande demais. Você vai fazer parte daquilo lá e você vai receber aquilo lá que Deus tem a partir da tua memória. Jesus disse para os seus discípulos, reunidos num cenáculo, ele disse assim: eu vou embora. Eu estou ficando triste aqui. Porque eu amo estar junto com vocês, eu tenho uma alegria. Jesus falou assim: eu tenho uma alegria de poder tocar em vocês, de abraçar. O que eu mais queria na eternidade é vir aqui pegar vocês. Eu estou aqui perto. E ele ficava muito junto, ele tocava neles. Aí ele disse: só que está chegando a hora, eu preciso ir. Mas eu preciso ir, sabe por quê? Porque eu vou preparar um lugar para vocês, uma casa. Eu só posso falar assim porque ele é muito grande para você entender. Mas eu vou. Só que por um tempo só. É igual quando ele disse assim para os discípulos: olha, eu vou ali na cruz, vou morrer e já volto. O pessoal não entendeu direito essa fala de Jesus, né? Ele falou: eu preciso morrer e volto já já. Eles não entenderam. Mas ele foi lá, morreu, né? E até os próprios fariseus lá, os sacerdotes, eles viram que a coisa era séria, que chegaram para o Pilatos e disseram assim: Pilatos, se nós não fizermos alguma coisa, eles vão lá, vão roubar o corpo de Jesus e vão falar que ele ressuscitou, porque ele prometeu isso. E aí o mito, ninguém consegue mais vencer o mito. Aí o Pilatos falou: é verdade, põe agora mesmo um destacamento do BOPE lá na porta do túmulo, sela aquilo ali do FBI, põe lá na porta do túmulo, uma guarda especial do presidente, fecha aquilo lá e não deixa ninguém chegar perto. Tá, fizeram lá. Inclusive foi até bom, porque quando Jesus ressuscitou, eles foram os testemunhas. Né? Eles não conseguiram segurar a ressurreição, ninguém consegue, isso é um absurdo, né? Mas foram as primeiras testemunhas foram os guardas, né? Que caíram desmaiados, diz o texto, tamanha a glória daquele momento. Né? Então, a coisa, essa coisa lá de Jesus, o pessoal ficou assim: bom, então tá, vamos pôr a guarda, mas o mito da coisa, né, o mito dessa situação poderia ser terrível, realmente, para eles como pessoas de Roma, mas eles tiveram então que lidar, tentar guardar aquilo ali. Né? Mas o que acontece também com Jesus aqui? Ele está dizendo assim: vocês vão achar descanso. Né? O Shabá vai acontecer com vocês. A gente não pode criar uma ideia errada daquilo que é o Shabá. A gente não pode criar uma ideia errada, transformar isso em dia, transformar isso em ato ritual, né? Ato de uma religião. A gente tem que ir por aquilo que é de fato o Shabá, que é Cristo. Né? Vinde a mim, vocês vão achar descanso para as almas de vocês. Então a conexão que tem que haver, que está em nós, a lembrança que está em nós, o ato de lembrar é que vai conectar a gente com essa palavra, o ato de lembrar.
Né? Então Jesus disse assim para os seus discípulos, assim, olha, eu vou ter que ficar um tempo longe de vocês. Eu vou ter que ficar um tempo longe de vocês. Eu tenho saudade de vocês. Vocês vão ter saudade de mim. As coisas vão ficar meio, vamos dizer assim, meio difíceis nesse período em que eu não vou estar perto de vocês. Vai ficar difícil. Os tempos vão ficar cada vez mais duros. As pessoas vão ficar mais demonizadas. O processo de demonização humano, ele vai piorar. Porque as pessoas não vão querer pensar em coisas mais assim, desse nível. Não vão. Mas vocês sabem, vocês precisam fazer uma coisa enquanto eu não estiver por aqui. Eu vou voltar. Ele falou assim, eu vou voltar também. Da mesma forma que eu morri, ressuscitei, né? Eu vou voltar também. Eu estou falando para vocês que eu vou ficar com uma saudade imensa. Mas eu vou voltar. Há de chegar o dia que vocês vão tomar o vinho novo do céu. O vinho novo do céu é Cristo. Mas por enquanto vocês fazem o seguinte. Vocês vão pegar um pão. Vocês vão pegar o vinho. E vocês vão celebrar. Eu, disse Jesus, vocês vão celebrar a mim. Sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão se lembrar. Em memória. Em memória. Então Jesus toca de novo no ponto dentro de nós que está sendo cada vez mais diminuído. Um dos atributos mais importantes do ser humano é essa memória. Ser humano, não bicho, gente, homem, mulher, ser humano que tem capacidade de viajar no tempo, para trás e para frente, para a eternidade passada e futura, acessar os eventos de Deus, pela fé no uso da memória que o Espírito Santo vai tocar. Um dia Jesus disse assim, eu vou mandar o Espírito Santo, ele vai ficar com vocês até eu voltar. Ele vai acessar a memória de vocês e vai fazer vocês lembrarem de tudo que eu ensinei. Outra vez, ele está falando da memória nossa. A nossa memória é algo santo, é um terreno sagrado. Então Jesus disse assim, eu quero que vocês se lembrem de mim. Se lembrem de mim, sempre, sempre, sempre. Então, as coisas que a nossa vida, então, ela tem que... Esse Shabá, o processo do Shabá, o processo de você se colocar ao lado, é você, no teu exercício de memória, tu dizer para ti mesmo, Senhor, eu vou agora dar tempo só para o Senhor. Isso é um Shabá. Tu não pode deixar isso passar de jeito nenhum. Nós temos, cada um de nós, eu, o Glenn, a irmã Sheila, a Nancy, o Felipe, a Letícia ou o André, cada pessoa que está querendo de fato ter uma saúde e uma integralidade na vida, ele tem que ter esse processo dentro de si mesmo. E falar assim, eu vou dar importância a esse me colocar ao lado e estar diante desse descanso que só Cristo pode dar. E a memória da gente, ela é acessada o tempo todo por uma ideia. Não precisa. Não faça isso. Não perca tempo. Isso não tem valor. Mas a memória vai acessar outros lugares. A tua memória vai acessar outras fontes. E vai se deter naquelas coisas. Ela vai fazer isso. Isso não vai dar. Isso vai se envolver num processo lento e de destruição de ti mesmo. Então, o Shabá tem a ver com essa pessoa de Cristo, que é aquele que de fato é o Shabá, né? Que você de fato vai encontrar de fato descanso para ti. E aí tem a segunda palavra, que é o maná, né? O maná. Então a gente tem aqui em Êxodo, inclusive Êxodo 16. É aí que ele faz uma conexão entre o Shabá e o maná, junto. Êxodo 16. Olha só, Êxodo, extremamente importante para a gente. Êxodo 16. Então, ele faz uma conexão entre isso. Aquele que é o Shabá, que é Cristo, é ele que provê o maná, que é Cristo também. Né? Então, mas vamos ver aqui como é que ele fala isso. Êxodo 16, 23. Olha só. Essa palavra, esse texto aqui é muito conhecido.
Porque Deus tinha falado para eles assim: eu vou prover para vocês um alimento enquanto vocês estiverem no deserto. O alimento vai vir todo dia de manhã. Olha, todo dia de manhã, um negócio chamado maná, que é um tipo de pó, uma coisa que vinha lá e que parecia um trigo, sei lá, um maná. Era um maná. Era um negócio que vinha lá que ninguém sabia o que era, né? Mas era uma provisão de Deus que todo dia vinha para cada pessoa a porção exata. A gente ia lá de manhã, cada um pegava a sua porção, fazia lá um pão, uma coisa assim, que nem nós fizemos aí, né? Um bolo, sei lá, uma coisa. A pessoa comia, aquele maná era tão bom, mas tão bom, que ninguém ficava gordo e ninguém ficava magro. Era uma coisa que tinha os nutrientes necessários. E era a quantia exata, ninguém comia mais, ninguém comia menos. Né? Deus tinha um plano, como que ele era um nutricionista. Deus era um nutricionista muito bom. E, inclusive diz aqui uma coisa para o Darwin, um recadinho para o Darwin. Diz aqui no versículo 24, ó, guardar o maná até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal e nem deu bichos. Tá vendo? O Darwin devia ter lido isso aqui para ele parar com a ideia de evolução. Porque aqui está dizendo que aquilo ali produzia bichos não por causa de evolução. Porque ele produzia bichos, bactérias e tudo mais, né? Mas tudo bem, isso aqui é com o Darwin. Mas o caso é que o povo tinha da parte de Deus exatamente. Então o maná, ele quer lembrar para a gente que Deus tem uma provisão para nós, mesmo se a gente parar. Inclusive diz aqui no sábado, ó, no seu Shabá, quando vocês forem separar o momento para a gente conversar junto, como uma família, vocês não se preocupem, porque na sexta-feira vem maná em dobro. E vocês vão ter o necessário, e ele não vai estragar. Não vai juntar bicho, nem vai cheirar mal, ele vai ficar perfeito. Todos os outros dias, quem quisesse guardar, estragava. E não dava para fazer mais nada. Mas na sexta, não. Deus ia dar uma provisão para aquele dia que eles iam separar para eles. Então, gente, se você for parar a tua vida, se você for pegar assim e falar assim, eu vou parar, Senhor, eu vou dar um tempo para Ti, eu vou me guardar para Ti, eu vou contemplar as coisas que o Senhor tem para a minha memória, para o meu ser. Ih, Deus, mas como é que vai ficar meu trabalho? Como é que vai ficar meu dinheiro? Como é que vai ficar minhas finanças? Meus investimentos, meus isso, meus aquilo? Não se preocupe, meu povo. Se vocês pararem por mim, vocês não vão perder nada. Vocês vão ganhar. Porque vocês vão poder viver de uma maneira digna, íntegra, sem ser devorados pelas coisas. Façam isso, para que vocês tenham um equilíbrio todo perfeito ao longo da existência. O maná é a provisão para quando você parar. E é a provisão para todo dia da tua vida, na medida certa, que nunca vai faltar. Nunca. Então Jesus também, lá em João, né, lá no Evangelho de João, né, em João, vamos ver ali no capítulo João, capítulo 8, né? Evangelho de João. Vamos ver aqui. Vamos ver. Bom, primeiro, gente, no capítulo 6, Jesus tinha feito um milagre que todo mundo também sabe, né? Que era a multiplicação dos pães, né? É claro que é uma luta, tudo aquilo que Jesus faz tentando mostrar uma realidade maior, tem gente que entende pelo que é pior. Então, quando Jesus multiplicou pães, o pessoal ficava querendo pão, né? Então, uma loucura, né? E no entanto, Jesus disse aqui, lá no capítulo 6,
tentando ajudar o pessoal a sair dessa interpretação errada, né? Viu que a multidão estava ali ainda, lá a partir do 22, né? Vai indo aqui, por exemplo, lá no versículo 32, Jesus começa a explicar tudo isso. Ele está falando assim, olha, em verdade, no 32, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem dá. O pão de Deus é o que desce do céu. Então, desde o maná até aqui esse tempo, na multiplicação dos pães e na presença de Jesus, ele estava tentando mostrar que aquilo tudo foram parábolas vivas. Foram formas de Deus ensinar algo ainda maior do que o próprio maná, do que o próprio pão que estava sendo multiplicado. E aí Jesus está tentando ampliar o horizonte deles de percepção, né? A hermenêutica tem que ser maior. A ideia tem que crescer na dimensão que Cristo, que o próprio Deus está tentando explicar. Então, ele está dizendo aqui, ó, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, disseram, Senhor, queremos desse pão. Quer dizer, esse pão sim vai ser maravilha. Não é esse pão de culinária, né? Ele está dizendo assim, declarou-lhe Jesus, eu sou. Será que dá para ter dúvida, né? Não tem dúvida, mas Deus está tentando ensinar existencialmente mesmo. Olha, eu alimentei vocês, mas amplia o horizonte. É um alimento ainda maior. Né? Eu sou o pão da vida. O que vem a mim, a conexão tem que acontecer. Via nossas memórias, nosso querer profundo, de querer separar o nosso tempo para Ele, nossa vida junto com. Né? Então, o que vem a mim jamais terá fome. Jamais, porque todo dia tem uma provisão. Não é de domingo. Não é de domingo, não é de sábado. Isso é muito pouco. Que isso? Jamais terá fome significa jamais. Não tem dia que vai faltar. Né? Segunda, é terça, é quarta, é quinta. Não tem que fazer um dia para todo mundo ir num templo. Não é nada disso. É uma realidade de Deus cuidando do Deus mesmo. Do Deus, não da religião. Então a gente vê bem. Né? Então Deus vai cuidar o tempo todo da gente nessa relação. Né? Então, o Shabá e o Maná são provisões assim, de Deus, né, para que a gente faça uso da nossa vida, gente, de um jeito que seja adequado, correto. Né? Como é que nós vamos lidar com isso todo o tempo? Né? Porque nós acontecemos dentro do tempo. Nós acontecemos dentro do tempo. E se tomar cuidado dessa forma que Jesus está dizendo, vai levando seus dias, mas jamais não se engane, porque Shabá e Maná não é religião. É estrutura de vida. Que você tem que. E essa estrutura acontecendo, o que vai acontecer com a gente? Eu não sei. É aquilo que Deus pode fazer em cada um. Eu não vou dar essa resposta. É cada um que vai percebendo nessa realidade do acontecer de Deus o tempo todo, que é claro, Ele está formando uma família. Deus está formando uma família, como que aqueles que o querem mesmo, que querem separar, a gente se separar também para Ele, é uma relação. Né? E a partir daí, além disso, todo o processo de acontecimento, de comunhão, de conexão via memória, via lembrança, via envolvimento, dia a dia, você vai estar desfrutando daquilo que vai decorrer. Né? Tanto dentro de casa, no dia a dia, no teu trabalho, nos teus dons, né? Teus talentos, na tua própria saúde, na tua estrutura. Então, é muita pressão desse mundo. Olha, o estresse com que as pessoas estão sendo afetadas hoje é muito grande. A luta, a dor, a tristeza, a amargura. Né? Agora, a palavra de Deus, Jesus usou uma palavra aqui tem uma coisa tão preciosa que eu estava vendo também, que eu queria compartilhar, que ele fala sobre a alegria, né? A alegria dele. A alegria de Deus, quer dizer, a alegria de Deus, acho que é aqui.
né? A alegria de Deus, que Ele quer passar essa alegria para a gente. Até uma pessoa falou assim, bom, então eu vou, já que está uma correria louca, a gente não para nunca, então eu vou fazer o processo padrão de vida, o processo tartaruga. Não é por aí, não adianta você diminuir o teu ritmo, não é isso. O ritmo não vai, nota que o ritmo não diminui, ele só você educa direito. Você vai ter o teu trabalho, teus dons, só que você vai lidar com o Shabá e com o maná, que é o alimento de Deus para ti, que é Cristo, o tempo todo, né? Entende? Então, nesse processo aí, como que tá? Eu tenho tantas anotações aqui, não sei nem o que vai parar. Ah, mas tá aqui, ó, é João 15, né, irmão? João 15. Olha, João 15 está naquela parte que Jesus falou da videira. Ele usa uma comparação assim, bem simples. Ele fala assim, ó, eu sou a videira e tem os ramos, né? Então fique conectado, conecta em mim. É que nem a gente fica olhando ali na internet para ver se está tendo conexão, senão a gente vai lá e conecta, né? Fica em mim, porque aí dá certo. Então João 15, né, nesse texto aqui, vamos ver, tem toda a explicação da simplicidade da parábola, mas vamos ver o versículo 11. O que vai resultar da gente estar em Cristo, nesse Shabá e nesse maná? O que resulta, assim, basicamente em nós? O que vai acontecer em nós? Nós vamos ter a mesma alegria, né? A mesma alegria. A alegria de Cristo esteja em nós, né? Gente, olha, tanta gente hoje fica tentando tirar o estresse de dentro de si, a amargura, a dor, a luta, a pressão, a opressão, vai para o psicólogo, vai para pastor, vai para a igreja, vai não sei para onde, vai fazer caminhada de Compostela, sei lá, vai fazer o que mais que ele vai fazer, né? Jesus está dizendo que se Ele e nós estivermos conectados, Ele vai substituir a tristeza que está dentro de nós pela alegria de Deus. É uma coisa boa, poxa. É uma realidade. Só que a gente tem que fazer isso junto, né? Caminhar. Em João 17 também, ó, João 17. Olha só. Eu vou para 17, 13. Eu vou para junto de ti, e agora, Senhor, eu falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Então há um alvo de Cristo, de fato, para que naquelas pessoas que estão conectadas nele, vão ter essa alegria de Deus neles. Não é alegria promovida por ninguém artificialmente, é de Deus, né? E também em João, 1 João capítulo 1, já perto de Apocalipse, 1 João. Vamos ver aqui, amados. 1 João 1, 4. Então, esse cuidado de Deus, irmãos, a gente vai tendo, e esse conhecimento, então, de Deus, de caminhar assim com Ele, ter esses sentimentos de Deus em nós, essa vivência de Deus em nós, vão dando a nós um conhecimento de Deus ainda maior. E aí a gente vai ter parâmetros para não ficar inseguros ou caindo em armadilhas existenciais, filosóficas, teológicas, ou de várias ideias esquisitas que cada dia vão aparecer. Vazios, né? É um vazio. Então olha só, 1 João 1, 4. Olha aqui, ó. Vamos ver com calma esse texto, ó. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, de onde vem a alegria aqui nesse texto? De onde? Da Escritura.
Tá vendo? Do que está escrito. Então, o que está escrito aqui, que temos nas mãos hoje, tem até no celular, tem até no computador, hoje está difundido de uma maneira impressionante, mas o pessoal não conecta nessa forma que Deus está falando aqui. Mas, se a gente entender que a Escritura de Deus, ela traz nela, aquele que tem essa memória, essa fé, esse tipo de alegria, é isso. Entende? Então, você vai trabalhar os teus dias de tal modo que você, com santo amor, com uma santa fé, você vai parar diante do eterno Deus que tu não vê, mas você vai dizer para ele: Deus, agora o Senhor e eu, nós vamos conversar e eu vou te ouvir. Aí tu vai pegar a palavra e vai começar a se expor ao que ela está dizendo. Né? Mas não, é claro que você pode olhar esse livro aqui como um livro. É como disse uma vez uma pessoa, uma criança, falou assim: o que é isso aqui? Uma disse assim: isso aqui é um monte de tijolo um em cima do outro. O que é isso aqui? Isso aqui é uma casa. Aí uma outra criança disse assim: isso aqui é meu lar. Entende a diferença das coisas? Um estava vendo um monte de tijolo. Ele vai ter o galardão de estar convivendo com um monte de tijolo. Um estava vendo uma casa. É um pouco melhor, mas tá bom. Ele vai ter o galardão de uma casa. Mas o outro sabia que ali era o lar dele. E que era muito mais do que tijolo e que uma casa. Era o lar. E eles estavam no mesmo lugar. Entende? É um exemplo só. Mas é uma tentativa de... Muita gente diz: a Bíblia eu já li umas 500 vezes. Infeliz desse. Infeliz desse. Não é assim. A palavra de Deus não é para você ficar lendo. É uma comunhão que Deus projeta aqui e que é integral, tem algo para ti. E que é um maná. E que é algo que vai trazer uma alegria de Deus se o teu coração vê dessa forma. Que Ele alerta aqui que é. Né? Então, é algo assim que nós precisamos ter essa compreensão e deixar a nossa pessoa desfrutar dessas coisas. E não ficar na sequidão desse deserto, dessa vida que está aí. Né? Bom, irmãos, tem um monte de coisa aqui, mas não vai dar. Mas depois a gente continua. O que a gente tem que pensar é isso aí. Vamos pensar nisso, né, no Senhor, e essa provisão preciosa dele, com o seu Shabá, com o seu maná, que é Cristo, esse chamado para ter a alegria dele em nós. Isso é algo que só cada um pode querer, né? Vamos orar, né? Vamos orar juntos. Vamos orar aqui. Quero agradecer muito ao André, a Letícia, também a Sheila, o Glenn, Nancy, Lipe. Todo mundo veio. Graças a Deus. É um milagre. É um milagre. É. Então tá. Senhor, nós estamos juntos, Pai. E esse aqui é um milagre mesmo. É algo que não podemos planejar, nós só podemos testemunhar de como o Senhor nos reúne, nos forma teus filhos e provê para nós o alimento todo o tempo, Senhor. Não há de faltar jamais para aquele que te quer de coração receber de ti a verdadeira saúde e alegria da vida, que é o Senhor que provê. Ajuda-nos, Senhor, a que esse processo de santificação que vai ocorrer na contramão mesmo da demonização desse mundo, dessa humanidade, mas ao mesmo tempo será como a suave luz do Senhor e o sabor precioso do sal, para ficar no meio desse tempo, até a vinda do Senhor, que com tanto amor falou que nós vamos ser chamados um dia destes. E que então pessoas ao nosso redor, queridos, amigos, que tanto amamos, percebam que há uma provisão do Senhor para a vida mesmo, Pai. A vida tua, e que a gente continue cada dia assim, num crescimento,
numa relação de amor em Ti, de comunhão. Obrigado por essa hora que estamos aqui. Abençoa o Glenn, a Sheila, abençoa a Nancy, o Felipe, o André, a Letícia, aquele moço que a esposa dele acabou tendo filho agora. Abençoa eles lá, aquela criança que tem que estar vindo aí. E abençoa todos os irmãos que estão lá em Florianópolis, que falaram que queriam muito ver a gente aqui. E também Campinas. E muito obrigado, Senhor, por nós estarmos continuando sendo alcançados por Tua palavra tão bendita, Senhor. Queremos Te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso aí. E falar em Maná, fizeram um bolo. Tem um bolinho lá, mas um chazinho. André, muito obrigado, André, Letícia, por essa bênção. Tá sempre aberto a casa, né? Conheci com o Felipe, com vocês. E o pessoal lá falou assim: queremos que o Glenn e a Sheila venham aqui, porque ela precisa falar algumas coisas para nós lá. Um dia desses nós vamos, né? A Florianópolis, vamos combinar. Um dia vocês podem ir, só bem-vindos. Deixa eu terminar o inverno, né? Chegamos andando. Com neve, por sabe. Pode ir sem neve. Esse ano teve a opção, né? Com ou sem neve. O pessoal ficou tão empolgado quando teve a neve lá, que eles falaram assim: amanhã nós vamos esquiar. Nossa, foi impressionante aquela neve. Lindo, né? Levar quase que no nível do mar é um negócio. Aqui no subtropical, né? Nossa, Lá, pois, subtropical. quando eu vi as fotos, falei, como isso aqui no Brasil? Diferente. Coisa linda. Nossa, craque. Vamos ali, ou a gente traz aqui na sala? Podemos ir ali? Vamos lá, tá tudo ali. Podemos ir ali, Glenn? Tem um chá, tem um tea. Coffee, ali é coffee. Que bênção, irmã, que bênção. Uma bênção, Glenn. Obrigado. Vamos ali, na parte de lá. Tem muitas cadeiras, pessoal. Posso servir vocês? Tem um pouquinho de guaraná aqui. Sem açúcar, tá? Vai pôr? Eu tinha um amigo que tomava café puro. X gramas, inclusive, só pode pôr. Bolo de milho.
queridos irmãos, Deus abençoe todos. O Senhor tem cuidado aqui. Logo a gente passa a estar juntos também aí. Deus fortaleça todos vocês, queridos irmãos.